Opa, e aí galera, beleza? Então a gente viu até agora boa parte de como funciona a matéria, né? Vimos lá desde como são as substâncias, desde antes, né? Estrutura atômica, estávamos estudando funções, mas lembra lá na primeira aula que eu comentei que duas coisas são importantes para a química, matéria e energia. E agora no conteúdo de hoje, dessa aula aqui, que a gente vai começar a dar uma olhada a mais em como a energia influencia na matéria. Tá? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, estou junto com vocês aí nessa luta. Vamos começar? Vamos falar de termoquímica hoje, né? Termo, você lembra de temperatura, né? Vamos falar, essa é a nossa primeira aula de termoquímica. Vamos explicar direitinho, vamos ver o que é entalpia e ver uns conceitozinhos, para na próxima aula a gente ver a parte um pouquinho mais avançada. Tá? Então, né, como vocês sabem, né, para uma reação química é importante que tenha matéria, né, óbvio, né, a gente está estudando a matéria, mas para acontecer, de alguma forma tem que ter energia. E todas as substâncias elas têm energia já interna nelas. Não é só energia aplicada ao sistema que você precisa. Não, toda substância tem sua energia interna, né? Como dentro da gente tem um monte de moléculas, um monte de proteínas, enzimas, várias coisas trabalhando, fazendo vários processos e produzindo nossa energia lá dentro. Dentro de uma molécula, né, em cada ligaçãozinha, você vai ter energia acumulada. E daí tem vários tipos, né? Tem a energia da própria ligação, você pode ter energia cinética dentro da molécula que está relacionada à temperatura, na verdade, né? Energia cinética de uma molécula, que é a velocidade de agitação, a velocidade que ela está se mexendo, que esse é o conceito de temperatura. E todas as reações vão depender dessa energia das próprias moléculas, energia injetada, energia vindo de outras moléculas. E para acontecer, né, uma reação nada mais é do que quebrar uma ligação e formar uma ligação nova. Para que isso aconteça, a gente vai ter dois tipos. Ou a ligação vai liberar energia, ou ela vai absorver energia, né, quando uma reação. E aqui a gente vai, nessa parte termoquímica, a gente vai falar principalmente de calor, né? Muito comum a gente confundir calor com temperatura, mas o calor é só energia térmica em movimento de um corpo para o outro. Vocês vão encontrar vários livros dizendo que do calor interno de uma substância. Não existe, tá? O calor é só energia em movimento de um corpo para o outro. Um corpo tem energia interna, o outro corpo tem energia interna. Ou a molécula, a partícula, o que for, né? Os dois têm energia interna. Quando a energia interna de um está transferindo para o outro em forma de energia térmica, isso é calor. Então, sempre que a gente falar de calor, vai ter alguém cedendo calor e alguém recebendo calor. E é isso que a termoquímica estuda. A variação de calor, né? O calor que é cedido e recebido nas reações químicas e também nos fenômenos físicos. A gente dá uma olhadinha. Tá? Então, pensando nisso, que o calor ele é sempre ou ele é doado ou ele é recebido, nós vamos classificar as reações em dois tipos. Primeiro, a exotérmica. Térmica, né, de calor. Exo significa para fora. Então, é calor para fora. É uma reação que está liberando calor, está jogando calor embora, está doando calor para o ambiente ou para uma outra reação acoplada. E vai ser uma reação, por exemplo, desse tipo aqui, ó. 2C4H10 mais 13O2 vai formar 8CO2, 10H2O e energia. Por que isso aqui? Significa que essa quebra aqui, ó, tá balanceado, aqui tá formando isso aqui, mas também está liberando energia. O que é isso aqui? Isso aqui é o gás metano queimando. Sabe o fogão da sua casa, né, que faz fogo? O que é aquele fogo? Na verdade, ele está queimando, é a combustão de um gás metano lá, que está liberando energia. Ele libera essa energia na forma de fogo, na forma de calor,
e é isso que você vai usar para cozinhar os alimentos. Você vai estar dando essa reação que está acontecendo lá no bujão, né, no botijão, no fogão, está formando o fogo ali, a energia. Essa energia você está dando para a panela, que por sua vez está passando para os alimentos, está cozinhando ali, está mudando a estrutura das proteínas. Tá? Isso é uma reação exotérmica, uma reação que vai liberar energia, liberar calor. Essa aqui, as mais conhecidas, são aqui a queima do metano, são todas as de combustíveis, né? Queima de etanol, gasolina, todas essas coisas. Né? Tudo que queima é óbvio que é exotérmico, né? Está liberando calor. E o que é uma reação endotérmica? É uma reação que vai, para funcionar, para que ela ocorra, ela vai ter que absorver calor do ambiente. Então ela vai captar energia, ela vai ter que absorver energia de outra coisa para daí ela funcionar. Aqui, ó, por exemplo, lembra aqui da aula, de uma das aulas da aula passada, aqui, ó, o Fe3O4. Como que é o nome desse óxido? É aquele óxido misto lá que a gente tem que o ferro funciona tanto como +2 como +3. Então a gente não tem tanta certeza de dizer ali, o NOx disso aí vai ser 3/8 desse ferro, que é algo entre 2 e 3. Mas na verdade ele funciona como se fosse um misto de dois óxidos. Isso aqui, ó, é a hematita. É da onde a gente purifica e faz ferro puro normalmente. Tá? Então, como que funciona essa reação? Isso aqui, Fe3O4, vai reagir com 3CO e mais energia, você vai ter que aquecer, dar calor, que daí para você poder quebrar esse Fe3O4 em FeO. Esse aqui, um óxido de ferro, o óxido de ferro 2, ou o óxido ferroso. Lembra quando você tem 2 só? Ferro pode ser +2 ou +3. O menor é o oso, o maior é o íquo. Então, o óxido ferroso mais CO2. Essa reação continua. A gente faz uma outra reação com esse FeO com mais CO, que vai formar Fe, ferro metálico. Tá? A gente chama isso aqui de ferro metálico. Também é comum você encontrar como Fe0, né? Até porque o NOx disso aqui é 0. Mais CO2. Tá? Então, também, para essa segunda etapa, também teve que absorver energia, também precisou de calor. Por isso que isso é uma reação endotérmica. Tá, mas comecei falando de entalpia, e eu estou falando só de calor e absorver calor. O que é entalpia? Entalpia nada mais é que energia térmica que está armazenada dentro de um sistema. Então, o que é calor? É energia térmica em movimento. E a entalpia é energia térmica armazenada. A entalpia é como se fosse o calor que está preso no sistema. Mas isso não existe de verdade. Calor é energia em movimento. Tá? Então, a entalpia é a energia térmica presa no sistema. Você pode ter entalpia em cada uma das substâncias. Você pode estar pensando na entalpia dos produtos, pode estar pensando na entalpia dos reagentes. Na entalpia que você tinha antes e a entalpia que você tem depois. Tá? Ela é energia, então ela vai ser medida em joule ou em caloria. Né? O joule também, o nome correto na verdade é joule, o do cientista, mas todo mundo fala joule, então vamos falar no joule. Né? A caloria que vale 4,18 joules. Você pode encontrar também em quilojoule ou quilocaloria. A entalpia exata, a energia exata dentro de cada substância é impossível de ser calculada. Né? Você não tem como saber certinho qual é a energia ali dentro. Mas a gente consegue calcular a entalpia dos produtos, dos reagentes, em determinadas condições com uma certa precisão. Mas você não pode dizer assim, a entalpia do meu café é essa. Né? Você pode ter uma ideia, mas você não tem assim, certeza absoluta de tudo. A entalpia, bom, como eu falei, depende de condição, vai depender da temperatura e da pressão. Né? Claro, numa temperatura maior, você vai ter mais energia térmica armazenada. Óbvio, né?
vai depender da temperatura e da pressão. E o principal não é saber a entalpia. O que a gente vai trabalhar é com o ΔH. H é o símbolo da entalpia. ΔH, a variação de entalpia. O que é isso? Bom, variação. Isso aqui você vê bastante lá em física. Na física seria assim: entalpia final menos a entalpia inicial. Só que o final aqui é a mesma coisa que a gente falar entalpia dos nossos produtos. E a inicial é a entalpia dos nossos reagentes. Então a gente vai calcular aqui variação de entalpia. Vai ser a entalpia dos nossos produtos, né, de todos os produtos somados, menos a entalpia dos nossos reagentes. E o que isso vai dar? Bom, se a entalpia se você calcular esse ΔH como positivo, significa que os teus produtos têm mais energia que os seus reagentes. O que isso significa? Que eles absorveram energia para acontecer essa reação. Então essa é uma reação endotérmica. Se o ΔH for negativo, significa que os teus produtos têm menos energia que os seus reagentes. Então ela perdeu energia, é uma reação exotérmica. Né? Só que, fixando o que eu acabei de falar, numa reação exotérmica, o calor é liberado para o ambiente, os produtos vão ter menos energia que os reagentes, o ΔH vai ser menor que zero, vai ser negativo. E numa reação endotérmica, o calor é absorvido do ambiente. Do que do ambiente? Não precisa ser, você está numa sala mais quente, está numa fonte de calor. Pode ser que você que ele absorva de uma outra reação que esteja acontecendo ao mesmo tempo, alguma reação perdendo energia, doando energia para essa, né? Isso é o que mais acontece em sistemas grandes, assim, tipo o nosso corpo. A gente vai ter um sistema, uma reação perdendo energia, enquanto a outra vai estar ganhando energia, elas funcionando ao mesmo tempo, uma usando a energia da outra. Tá? E numa endotérmica, o ΔH, obviamente, é maior que zero, porque a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Um conceitinho aqui de equação termoquímica, se você ouvir falar isso, é uma equação na qual consta o valor do ΔH. É só isso. É uma equação química, uma reação química normal, que a gente viu até agora, mas que consta também o valor do ΔH. Tá? O que é? ΔH é alteração, né? Variação da entalpia. Então, não é sempre que varia a entalpia, mas a maior parte das reações varia. Quando que tem variação da entalpia? Quando é alterado o estado físico. A gente vai ver ali, a gente vai ver num slidezinho seguinte ali sobre os estados físicos, a gente fala um pouquinho mais. Ou quando é alterada a quantidade de mols dos participantes. Você coloca lá 1 mol de uma coisa com 1 mol de outra coisa e você vai produzir 1 mol de outra. Então você está usando 2 mols para produzir 1 mol só. Com certeza vai ter variação de entalpia. Quando o número de mols do reagente é diferente do produto. Sempre tem variação de entalpia. Ou quando é alterado o estado alotrópico. Peraí, professor, o que é isso aí? A gente não comentou dessa palavra aí em nenhum momento. Verdade. Não falamos mesmo de alotropia. A gente podia ter falado lá na aula de substâncias químicas. Porque a alotropia é um conceito disso aí. É quando a gente tem alguns elementos, eles podem se apresentar, eles podem formar substâncias simples diferentes, mais do que uma substância simples diferente. Então, por exemplo, o oxigênio, você pode encontrar ele como gás oxigênio ou como gás ozônio. Tá? O O2 é a forma mais comum que você encontra o oxigênio como uma substância simples na natureza. Mas você também pode encontrar ele como O3, como ozônio. Então esses aqui são substâncias alotrópicas. Né? São dois estados alotrópicos do oxigênio. Então isso é alotropia, você poder encontrar um mesmo elemento de duas formas diferentes. Né? O mais comentado de todos é o carbono. Né? Você encontra o só carbono, ali ele é...
Você pode encontrar ele na forma de carbono grafite ou na forma de carbono diamante. E só o que está mudando é a conformação das moléculas, o jeito que as moléculas estão ali, o estado que elas estão, tá? Então isso é alotropia. Se você ouvir esse termo aí, alotropia são dois elementos, duas substâncias que são formadas pelo mesmo elemento, duas substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Tá? Então o que mais? O que é necessário para a gente calcular na nossa equação, numa equação termoquímica? O que a gente vai precisar nela para funcionar aqui? A gente vai ver o ΔH. E do que esse ΔH depende? Da temperatura, da pressão, do número de mols envolvidos nessa equação termoquímica, dos estados físicos, né? A substância em cada estado físico vai absorver uma quantidade diferente de calor, e quando você tem mudança de estado físico, absorver ou liberar, né, uma quantidade diferente de calor, e quando você tem mudança de estado físico também vai ter absorção ou liberação de energia. Também é importante a gente ver o estado alotrópico da substância que a gente está tratando. Isso vai ser bem mais raro, a gente dá uma olhada, tá? Mas o estado alotrópico também vai alterar o ΔH. E se não tiver especificado nenhuma condição, se não tiver falando qual é a temperatura, qual é a pressão, a gente vai considerar CNTP. Tá? Ó, aqui a mudança de estado físico. Como é que funciona isso aqui no ΔH? Se você passa o sólido, ele está totalmente... É só você pensar, né? Vamos pensar, como que é? O sólido é o mais frio. Vamos pensar na água. Sólido lá é o gelo, né? Congelado. Daí você vai aumentando a temperatura até que o gelo derrete e forma água. Daí você vai aumentando a temperatura da água até que ela evapore, né? E forme gás ou vapor de água. Bem fácil de perceber, né? Que quando você está passando daqui para cá, você teve que absorver calor. Essas equações são... equações não, aqui são fenômenos físicos, né? Essas mudanças de estados aqui são endotérmicos, tiveram que receber calor para fazer essas mudanças de estado. Quando você está voltando, você está liberando calor, tá? Esfriando. Então são equações exotérmicas. Beleza? Então vamos falar aqui um conceitozinho muito importante que é estado padrão. O que é o estado padrão de cada substância? É a sua forma mais estável encontrada na natureza. Tá? Ela no estado físico mais comum, por exemplo, água, líquido. Metais, em geral, sólido. Oxigênio, gás. Hidrogênio, gás. Então, é a forma mais estável, o estado físico mais comum. E na pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus. Condição ambiente. É isso que vai determinar o estado padrão. O símbolo... é bem importante aqui para o estado padrão a gente falar da entalpia padrão. Né? A entalpia padrão a gente vai representar por H0. O principal que a gente vai ver é a entalpia padrão de formação de um composto. Mas aqui, a gente vai pensar em todas as substâncias simples no estado padrão, né? A 1 atm, 25 graus Celsius e no seu estado físico mais comum, a gente vai considerar como tendo entalpia zero. Por que isso? É porque eles não têm energia interna? Não, né? É porque todas essas medidas... na física, na química, elas são formadas de um padrão. Já parou para pensar o que é um metro? O que é um quilograma? Alguém criou esse padrão e a gente mede todas as coisas baseadas nesse padrão. Então, aqui, para medir a entalpia, a gente vai considerar
a entalpia padrão como zero. Tá? Vai ser o padrão aqui. Então, substância simples, no estado padrão, tem entalpia zero. O ΔH zero é zero. Aqui a gente tem o calor padrão de formação ou a entalpia de formação, que a gente vai chamar de ΔH0F, um F de formação. O que é esse calor padrão de formação, ΔH? A entalpia de formação. De formação significa o calor que vai formar essa substância, o calor que a gente precisa para formar essa substância. Então, calor padrão de formação é o ΔH na reação que forma 1 mol de uma substância, a partir do que? De substância simples no estado padrão. Olha aqui, exemplozinho da formação da água. Tendo H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, para eu formar água líquida, eu vou ter um calor padrão de formação, uma entalpia de formação de menos 286 quilojoules. Isso aqui é uma entalpia de formação. Eu preciso de 286 quilojoules. Ou melhor, isso aqui vai liberar 286 quilojoules no meio, quando você está formando H2O. Né? O que está acontecendo? Está tendo mudança de estado, está tendo mudança no número de mols. Né? Tem 1,5 na esquerda e tem 1 na direita. Então, a cada mol de água formado por isso aqui, vai liberar 286 quilojoules. Entalpia padrão, né? Entalpia de formação padrão. E esse de baixo aqui, qual que é a diferença? Ó, mesma coisa nos reagentes, mas a gente está produzindo aqui água sólida, está produzindo gelo. Essa é uma entalpia de formação padrão? Não é. Isso aqui é um ΔH zero, né? É uma entalpia padrão aqui desse caso. A gente está trabalhando com a entalpia padrão desses aqui, que são substâncias simples e é zero, mas essa entalpia aqui não é uma padrão de formação, porque a nossa água está no estado sólido, não está no estado mais comum. Essa entalpia aqui é menos 293 kJ, ele vai liberar mais energia ainda. Tá? Fácil de perceber que essa aqui, ó, que essa entalpia de formação é a entalpia da água também, não é? ΔH não é H dos produtos. Opa! Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. O ΔH aqui a gente viu que é menos 286. Isso aqui é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Mas a dos reagentes, ó, hidrogênio está padrão, oxigênio está padrão. Então, é produtos menos zero. Então, a entalpia dos produtos é menos 286. Beleza? Para isso que serve a entalpia de formação. É um dos jeitos da gente ver, da gente calcular a entalpia dos produtos. Entalpia de, não necessariamente dos produtos, né? Entalpia de substâncias a gente calcula através do calor de formação padrão. ΔH0F, entalpia de formação de uma substância, corresponde à entalpia de 1 mol dessa substância. Então, 1 mol de água vai ter menos 286 quilojoules. Vai ser a entalpia de 1 mol de água. Tranquilo? Só uma coisinha que eu não falei aqui antes. A gente pode ter uma equação termoquímica de duas formas, tá? A gente pode encontrar ela assim, ó, como A mais B dando C mais energia aqui. O que isso significa? Que A mais B vai formar C e vai liberar
energia. Tá? Eu vou repetir aqui, vou dizer que energia é, sei lá, 20 kJ. Tá? Então, a gente pode ter aqui A mais B dando C mais 20 kJ. O que isso aqui significa? Que é uma reação exotérmica, que A e B estão formando C e liberando 20 kJ. Ou também você pode encontrar isso aqui como A mais B dando C, sendo que o ΔH é menos 20 kJ. Tá? Também significa a mesma coisa. Ó. ΔH vai ser menos 20 kJ. Então, é uma reação exotérmica liberando 20 kJ. Mas por que está com o sinal trocado? Não é que está com o sinal trocado, né? Porque o ΔH é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. É o que vai sobrar, vai ser esses 20. Beleza? Então, se o ΔH é negativo, é exotérmica. Se o ΔH for positivo, é endotérmica, liberando e absorvendo energia. Da mesma forma que, ó, se a energia que está dentro da reação, se estiver positiva, é porque ela está liberando. Certo? Além da entalpia padrão de formação, a gente pode ter a entalpia padrão de combustão. Tá? Que a gente vai dar só uma olhadinha de leve aqui, porque a gente vai falar de combustão muito mais lá na parte de orgânica. Tá? Mas isso é importante também para a termoquímica. Que a entalpia de combustão é a variação da entalpia verificada na combustão, ou na queima, a gente pode chamar, de um mol de substância, supondo que todos os participantes estejam no estado padrão. Tá? O ΔH0 de combustão é sempre negativo. Claro, né? Toda queima, você está queimando, está liberando, está pegando fogo, está esquentando, toda queima está liberando energia. Então, toda queima é exotérmica. E temos alguns casos em que a entalpia de formação é igual à entalpia de combustão. Exemplozinho isso aqui, ó. H2 reagindo com O2, a mesma que a gente viu ali atrás. Produzindo água. Isso aqui vai ser a entalpia de combustão dele. É a reação com o oxigênio aqui. Tá? Vai ser a de combustão, que é a mesma de formação que a gente já viu ali atrás. Tá? Beleza? E o que é combustão, então? É uma reação química entre uma substância e um gás. O gás quase sempre a gente vai considerar como oxigênio. Tá? E essa é o nosso gás comburente. E essa substância é o nosso combustível. É uma reação que sempre vai liberar energia na forma de calor. Normalmente o que vai formar é só gás carbônico e água. São os principais produtos, mas tem alguns outros que podem acontecer. Aqui é uma das queimas mais clássicas que tem. Etanol com oxigênio, produzindo gás carbônico e água e liberando 327,6 quilocalorias a cada mol de etanol queimado. Beleza? E o último conceitozinho aqui é entalpia padrão de neutralização. Se a gente já viu lá, a de formação é quando forma alguma coisa. A de combustão é quando queima alguma coisa. E a de neutralização é quando neutraliza alguma coisa. Lembra que a gente viu nas aulas passadas reação de neutralização? Lá na aula de sais a gente viu melhor? É o ΔH na reação entre... Aqui vai ser a neutralização do H+, e do OH-. Ó. Vai ser a entalpia que vai formar só pela reação de 1 mol de H+, e 1 mol de OH-. Então vai ser essa reação aqui, ó, 1H+, mais 1 OH-, formando uma água. Sempre que você tem uma neutralização dessa, você tem uma entalpia de neutralização de menos 13,8 quilocalorias ou menos 58 quilojoules. Tá? Para cada mol de H+, reagindo com 1 mol de OH-.
você vai liberar uma energia dessa aqui, tá? Então, se o ácido e a base forem fortes, eles vão estar, a gente vai considerar eles totalmente dissociados. Então, a gente vai valer o ΔH0N vai valer esse valor aqui. Vai ser menos 13,8 ou menos 58 por mol de água formada. Tá? Se por um acaso, a gente vai ver melhor na próxima aula, se por um acaso formar 2 mols de água, não vai ser 13,8, né? Vai ser 27,6. É isso? É. Isso se os dois forem fortes, a cada mol de água formada vai liberar essa energia. E se um deles for fraco, a gente não tem como prever direito. Quer dizer, existe, mas a gente não vai estudar isso aqui, tá? O ΔH0N não vai ser constante. Aí vai depender de quais são os ácidos reagindo, o ácido, qual é a base, quem é forte, quem é fraco, se os dois são fracos e várias coisas. A gente só vai pensar aqui no forte. Beleza? Então é só saber, o que é importante dessa parte aqui é saber que quando o H+ e o H- reagem, isso é uma reação exotérmica e vai liberar calor também. E vai ser uma entalpia padrão de neutralização. Beleza? Então chega desses conceitos aqui, já vimos praticamente todos. Para a próxima aula a gente vai ver direitinho como que a gente calcula a entalpia e o ΔH nas reações, vamos ver lei de Hess, vamos ver lá entropia, vamos ver energia livre e fazer uns exercíciozinhos, beleza? Por hoje, assim, uma aula mais teórica. Se não teve contato com o conteúdo ainda, eu sei que isso aqui é meio confuso até você pegar direitinho o que funciona, o jeito que funciona, mas é tranquilo, né? Lembrar, exotérmico libera calor, endotérmico vai absorver calor, né? Liberou, ΔH negativo. Absorveu, ΔH positivo. ΔH vai ser a variação de energia entre os produtos e os reagentes. Beleza? Então é isso aí, galera. Terminando aqui. Obrigado pela atenção. Dúvidas? Entra lá no site da Cultive, deixa lá seu post no fórum de estudos, tá? Vai estudando, vamos indo junto. Tô aqui para te ajudar. Mas tem que estudar também, tá? Então, combinado? Então, até a próxima, galera. Fui!